Olá, olá, famílias VIPzinhas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para você que tem um VIPzinho ou uma VIPzinha em casa. Chega mais, que hoje o assunto é especial. Pensando aí no mês que a gente está, estamos aqui no mês de agosto. Para quem não sabe, a gente chama o mês de agosto de Agosto Dourado. O Agosto Dourado pensando no movimento aí para amamentação. Ele começou aí na primeira semana de agosto, né? Que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E aí a gente estende, né? Todo mês de agosto, pensando em ações voltadas para a gente ajudar as famílias que querem amamentar. Então, eu trouxe esse tema porque eu sei que é um tema muito recorrente, e especialmente para quem acabou de ter nenê, né? Às vezes a gente pensa muito no parto quando a gente tá grávida, né? E às vezes a gente não pensa nessa questão da amamentação, né? Eu tive essa ideia aí, né? Já pensando já em trazer essa questão aí do Agosto Dourado, mas também no meu exemplo, né? Para mim, amamentar foi uma coisa muito difícil. Foi dolorosa. A gente fez, né, uma enquete na semana passada nos nossos stories e eu vi que não foi só pra mim, né? Se eu não me engano, foi quase 70% das pessoas que responderam a enquete de como foi a amamentação, se foi fácil, se foi difícil, achou que foi difícil. Então, eu sei que é um tema que é recorrente e muitas mamães, novas mamães, não pensam muito nesse assunto quando estão grávidas, né? E aí tem outras questões, né? Por exemplo, o que foi que aconteceu comigo, né? Eu não sabia direito sobre a questão da pega, se a pega, né, tava certa, tava errada. Eu nem sabia o que era pega, essa palavra pra mim, né? Que tem um jeito certo do bebê mamar. Se o bebê mama errado, ele pode botar toda a amamentação em risco, né? E tem a outra questão também, que o RN, né, fica mamando o dia inteiro. Então, assim, que é outra coisa que me surpreendeu muito. Eu lembro que quando o Nicolas ele era bebezinho, né, meu filho, eu entrei numa noia, né, numa loucura aí de ficar dando aplicativo o tempo que ele ficava no peito, né? E foi aí que eu percebi que ele ficava 10 horas por dia no peito, né? Agora pensa você, 10 horas por dia um bebezinho mamando. Né? A carga horária de trabalho costuma ser 8 horas. É mais do que a carga horária de trabalho, né? É muito tempo aí o bebê mamando. E aí depois que o bebê começa, né? Começa o processo de amamentar, né? A amamentação tá correndo, começam a ter outras preocupações. Será que o que eu como vai dar gases no bebê? O bebê começa a chorar. Será que ele tá chorando muito porque ele tá com fome? Será que ele tá ganhando peso? Né? Será que eu não vou mais poder beber álcool, né? Porque, né, tudo que eu como, que eu tomo, passa pro leite? Será que é isso mesmo? Tudo que eu como, que eu tomo, passa realmente pro leite? Eu posso prejudicar o meu bebê de alguma forma, né? E aí depois, conforme a amamentação vai sendo bem sucedida, começa já a pensar em outras questões. O bebê começa a crescer, né? Começa a andar. Aí você começa a ouvir, como que é feio, né? Uma criança que anda, mamar. Uma criança mamando em pé, um bebê mamando em pé, que coisa feia. Será que esse bebê não tá muito grande para mamar? E aí você fala, né? 2 anos, né? A meta. Será que eu vou conseguir chegar até lá? Cheguei até lá. E agora? Eu preciso desmamar essa criança? Será que eu posso continuar dando mamar depois dos 2 anos? Será que tem um momento certo para fazer esse desmame? Então, assim, é uma série de processos aí, né, que envolve a amamentação. A gente sabe de todas essas dificuldades. Eu sei, né, pessoalmente, né, porque eu passei por isso. E até eu brinco, né, eu brinquei até lá no feed, não sei se vocês viram, né, quem muito ajuda, quem não atrapalha. E a gente sabe aí que a sociedade como um todo, muitas vezes, acaba atrapalhando com desinformação. E é por isso, né, que eu trouxe aqui a convidada nossa hoje, que é a Casa da Amamentação. Ela é a enfermeira Sandra Teles. A Sandra Teles, ela é idealizadora, né, da Casa da Amamentação. Ela é consultora internacional em amamentação, certificada por um órgão que se chama IBCLE, que é um órgão internacional que certifica. Quer dizer, eu trouxe aqui uma pessoa que vai trazer
pra gente informação embasada, não é qualquer informação. É uma pessoa que realmente tem conhecimento e sabe, né, como explicar, né, orientação. Então, eu gostaria que vocês fizessem barulho no chat, colocassem coraçõezinhos aí para receber a Sandra. Deixa eu só ver aqui se ela já entrou, que eu vi aqui ela entrando, só não sei se ela solicitou aqui a chamada. Pera lá, vamos lá. Sandra. Sandra, você tá aí, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso que a Sandra aqui convidar. Achei. Chamei a Sandra aqui para participar. Enquanto a Sandra tá entrando, eu peço que vocês... Oi, peraí que eu tenho que virar a câmera aqui. Ah, tá ótimo, Sandra. Tudo bem? Sim. Oi, Érica, tudo bem? Seja bem-vinda ao Papo VIPzinho. Obrigada, eu agradeço pelo convite, tá? Poder participar para falar desse assunto que é a alimentação. E eu trazer informação de qualidade, né? Que é o que a gente busca, que eu sei que tem muita desinformação, né, por aí. Tem muita gente dando palpite inadequado e atrapalhando a amamentação, né? Muita gente que acha que sabe tudo de amamentação e, na verdade, não acaba sabendo só uma experiência própria, né? E a experiência da gente, às vezes, não serve para o outro, né? A gente tem que estar sempre embasando em estudos científicos, dando uma informação para a pessoa, né? Uma informação errada acaba com a amamentação, totalmente, né? Exato. Inclusive, assim, até vocês que estão nos assistindo, se vocês puderem encaminhar essa live, clicando nesse aviãozinho de papel aqui embaixo, para uma mãe que você sabe que ou que está no processo de tentar amamentar, ou grávida também, acho que é bem importante, porque a informação que a gente vai trazer aqui hoje é realmente para que essa amamentação seja uma amamentação bem sucedida. Isso. A informação é tudo na amamentação, né? Quando a pessoa está preparada, ela não aceita qualquer palpite, né? Ela entra por aqui e sai por ali. Agora, quando ela não está preparada, qualquer palpite deixa ela confusa e ela acaba ficando insegura e a amamentação vai para água abaixo. Exatamente. E a gente está aqui hoje no Brasil, a gente tem uma porcentagem de 60% de bebês que mamam no peito até os 4 meses, né? Depois isso diminui, acho que é por conta da licença maternidade, geralmente acaba com os 4 meses, até os 6 meses está por volta de 40% e até um ano por volta de 53%. A gente melhorou bastante, mas ainda tem muito caminho para se trilhar para a gente chegar a uma excelente alimentação esportiva. Uma coisa que você falou agora, né, sobre a volta ao trabalho, né? Como é que uma mãe deve se preparar? Assim, eu acho que essa é uma dúvida, principalmente agora, porque a gente passou aí pela pandemia, né? Muitas mamães aí, né, de isolamento social, muitas estavam em home office, né? E agora com a vacinação, né? Muitas empresas estão voltando com o trabalho presencial. Uhum. Essa dúvida, né? Como que elas podem se preparar para a amamentação continuar, mesmo com a criança estando longe nesse período que ela está no trabalho? Isso, não é porque voltou a trabalhar que precisa desmamar o bebê, né? Primeiro, eu sempre oriento as mães a procurar uma escola que apoie o aleitamento materno. Porque precisa de uma escola que tenha um preparo, que tenha uma nutricionista, que sabe lidar com esse leite. E também tem que tomar muito cuidado para não fazer troca de leite, né? Então, a escolinha tem uma boa responsabilidade quanto a isso. Então, eu oriento a mãe a procurar uma escola que trabalhe com leite materno, que a grande maioria ainda não trabalha, infelizmente. Eu oriento a mãe 15 dias antes dela começar a trabalhar, dela voltar ao trabalho, ela começar a fazer um pequeno estoque do leite materno. Então, ela vai tirando e vai congelando, tá? Porque o leite humano ele pode ficar congelado até 15 dias.
esse armazenamento para quando ela voltar a trabalhar, ela ter um estoque bom, né? E aí, quando ela voltar a trabalhar, ela vai manter esse estoque, né? Então, ela vai repondo. Hoje, a gente tem algumas empresas que têm a sala de ordenha para as mães fazerem essa coleta de leite dentro da própria empresa durante o período de trabalho, né? Isso é importante. Tá tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô te ouvindo bem. Eu tô vendo só o pessoal, tem algumas pessoas que estão comentando que o áudio tá falhando. Eu não sei se é o meu áudio ou se é o seu áudio. Eu tô te ouvindo bem. Então, eu não sei se o pessoal que queria falar é o áudio, eu tô te ouvindo bem. Então, eu não sei se é a internet. Pode ser que tá travando alguma coisa, né? Vamos seguir. Falando, para mim tá ok. O áudio, eu não sei se é o meu, né? O seu é o mais importante. Tá certo. Então, aí eu oriento ela, se tiver essa sala de coleta, aí eu oriento a mãe a se preparar para fazer a coleta lá no local de trabalho, né? Então, ela levar uma bolsa térmica ou uma caixinha de isopor, gelox, tá? Para quando ela trouxer esse leite, ela trazer ele para casa num ambiente adequado, para não correr o risco de descongelar. Então, ela chega no serviço, ela tira o leite, lá vai ter a geladeira, tudo, ela faz todo o processo de congelamento, traz para casa e repõe esse estoque. Esse leite que ela traz para casa, eu não oriento ela a ofertar para o bebê. Por quê? Porque no momento que ela está com o bebê, o ideal é que o bebê mame do peito. Porque quanto mais leite chegar, mais leite ela vai produzir. E ela vai ficar no tempo longe, muito longo, longe do bebê. Então, nesse momento que ela tem de estar juntos, com que ele mame para manter a produção do leite. E também o fato dela ordenar no trabalho também vai ajudar a manter a produção do leite e vai diminuir o risco dela ter uma mastite, um bloqueio de ducto, alguma coisa, por conta do leite ficar parado muito tempo na mama. Essa é uma das dificuldades, né? Porque fica muito tempo sem mamar, né? Pode empedrar, né? Que o pessoal chama, né? Sim. O leite ficar parado por uma mamada, já corre o risco desse leite empedrar. E aí ele empedra, aí bloqueia o ducto, aí vai para uma mastite, aí vira uma bola de neve, né? E aí complica a vida da mãe e do bebê. Então, chegou em casa muito peito para essa criança, para poder manter a produção do leite, tá? As mulheres têm aquelas entrada, sair meia hora antes, entrar meia hora antes, ter 1 hora por dia, né? Isso ajuda muito, porque só no trânsito, às vezes, ela gasta esse tempo, né? Tem empresas que acabam não. Eu que trabalhei em hospital, eu via que muitas amigas minhas, chegava a hora de ir embora, elas não conseguiam ir. Por causa que não conseguia passar o plantão para outra pessoa, tudo, e elas acabavam não se cumprindo no horário. Então, se essa mãe puder juntar essas horas todas de 15 dias, e ela conseguir esses 15 dias para ela ficar mais 5 dias com o bebê, mais viável, entrar 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais cedo. Entrar 1 hora mais tarde, tem 1 hora mais cedo, né? Mas precisa ter o leite materno, concentração, lembrar que o alimento, o leite materno é um alimento vivo, fora da geladeira. Ele não pode ser congelado, descongelado, congelado de novo. Né? Desculpa te interromper. O áudio ele tá ficando baixinho para mim. Eu acho que talvez seja isso que o pessoal tá falando. Tá oscilando. Tá no último aqui para mim. Bom, ou não sei se eu aproximar mais de mim, se fica melhor. Melhorou? Ixi, agora tá melhor. Falando de foninho, que talvez melhore. Para mim, ele começou a oscilar. Ficou alto, depois ficou baixo. Ficou alto, depois ficou baixo. Entendi. Agora, qualquer coisa eu pego fone. Tá ótimo. Se o pessoal continuar falando, vocês vão na live, vão comentando aí, porque ajuda também. Bom, mamãe, então, que estão aí em processo de volta ao trabalho. Dica da Sandra. Essa live até eu já vou adiantar, ela vai ficar gravada. Se puderem tomar nota, eu acho que é legal. Ela deu várias dicas legais de como fazer a ordenha no trabalho, como armazenar esse leite e como proceder quando você chega em casa com o bebê.
né? Para evitar maiores problemas aí também, até em relação a ter algum tipo de problema, tá? E também, lembrando que a ordenha ela pode ser feita tanto com a bomba como manual, tá? A bomba ela acaba sendo um pouco mais rápido para a mãe tirar o leite, né? Mas a manual é mais adequada, porque tem menos risco de machucar a mama e menos risco de contaminar o leite também. Ah, sim. Eu, na época, né, porque eu também amamentei o Nicolas, né, durante muito tempo, e eu usava a bomba de tirar leite. Manualmente, Sim. parece que deve precisar da sua ajuda aí para aprender. Precisa treinar bastante, né? Mas depois que pega o jeitinho, vai bem. Agora a bomba tem que ser uma bomba boa, porque se for algumas bombas antigas, manual que usavam, acaba machucando a mama. Hoje tem bastante bomba no mercado, tem bastante marca, né? Dá para escolher bem. Tem até alguns lugares que alugam também, né? Tem algumas bombas que são bem. Eu peguei uma bomba que eu peguei uma manual mesmo, uma que eu achei que era um bom preço, mas eu lembro que eu vi bombas que eram bem altos, né? Sim, sim. Tem bombas que passa de R$ 1.000, né? Então, assim, aí tem que ver o custo-benefício. Se você pega uma bomba, que às vezes ela é mais em conta, mas ela funciona e não te machuca, tá ótimo, né? Porque tem algumas elétricas que machucam mais do que manuais. Então tem que pesquisar bem, ver direitinho qual que vai ser, né? Porque depois que machuca, para cicatrizar é bem complicado. Eu sei. Eu também passei por isso. E, inclusive, assim, até eu ia. Essa é uma pergunta assim, que eu coloquei, que eu vejo que no início da amamentação, como que a mãe deve saber se a pega tá. Como que ela sabe, né? Porque tem a tal da pega, né? Se a pega Sim. tiver. Uhum. Então, assim, como é que a mãe ela consegue saber se a pega tá certa ou se a pega tá errada? Tem alguma dica? Ou precisa ter uma ilustração? Eu não sei. Se você puder ajudar, uma coisa legal. Sempre observar se o bebê tá fazendo a boca de peixinho, né? Que é os dois lábios para fora, né? Porque às vezes o bebê coloca principalmente o lábio inferior para dentro e acaba machucando a mãe. A bochecha do bebê tem que estar redondinha, não pode ter nenhuma covinha, nenhum furinho, tá? O queixinho do bebê fica encostado com a mama para fazer a ordenha da mama, tá? E o narizinho fica livre. O corpinho do bebê sempre virado para a mãe, tá? E quando ela for posicionar o bebê, ela segurar a mama em T e o bico sempre em direção do nariz do bebê, passando de cima para baixo, que aí o bebê vai abrir o bocão. Quando o bebê abrir o bocão, traz o bebê para a mama. Ele tem que pegar uma boa parte da areola. Se a mãe tem uma areola grande, que é essa parte mais escura da mama, ele não vai conseguir abocanhar tudo, igual o bebê de revista, né? Mas ele pegando uma boa parte da areola, e às vezes vai sobrar um pouquinho mais de areola em cima do que embaixo. A pega tá boa, tá? Quando o bebê pegar, as mães, no começo da amamentação, elas sentem uma dor quando o bebê pega, como se fosse um beliscão na mama, tá? Isso é normal no começo, nos primeiros 15 dias, porque a mãe está aumentando a sucção do bebê, tá? Aí depois desses 15 dias a tendência é diminuir e a mãe não sentir mais nada. Porém, essa dor intensa, ela sente nos primeiros segundos de amamentação. Depois essa dor tem que diminuir até ficar no estado confortável para a mãe. A dor começar numa intensidade e continuar na mesma intensidade, é porque a pega está errada. Aí eu recomendo retirar o bebê e posicionar de novo, porque se continuar a mamada inteira com a pega errada, vai abrir fissura. E aí depois fica pior, tá? Então sempre coloca o dedinho dentro da boca do bebê para liberar a mama. Nunca puxa, porque senão a mãe puxa de um lado e o bebê do outro e acaba fazendo fissura também, tá? E sempre observar quando o bico sair da mama, ele tem que estar redondinho. Se ele tiver como se fosse o formato de um batom, chanfradinho que a gente fala, ou amassado, é porque a pega estava errada. Então, o ideal é sempre observar. O redondinho, sinal de pega correta. Perfeito. Essas são algumas dicas, né? Legal. Olha, essas dicas que a Sandra tá dando são dicas de ouro. E eu falo por experiência.
sofri bastante no começo, a pega estava errada, eu não tinha conhecimento, né? De como na época eu lembro que eu ficava em grupo de mãe, né? Foi em 2016 isso, né? E bastante. Inclusive eu tive problema, meus grupos não acharam por conta dessa pega errada. Foi bastante complicado, assim, o processo para mim, por conta. Então, para mim foi algo que me marcou. E se tem alguma mãe que está grávida aí assistindo, ou está no começo da amamentação, eu recomendo até, eu vou deixar essa live gravada, assiste nossa, porque eu acho que essas o começo eu acho que é o mais difícil, né? Então, mais alto, né? Sandra, uma outra coisa também que é sobre a questão da alimentação da mãe, né? Porque a comida dá gases, aí também tem a questão também do álcool, né? A mãe tem que tomar álcool durante todo o período que ela estiver amamentando, ela pode um pouquinho, ela não pode, existe um período que alguma quantidade de horas que ela tem que ficar sem amamentar depois que ela toma alguma bebida alcoólica, tem alguma coisa que ela deve tirar da alimentação dela no período que ela estiver amamentando. Dicas que você tem que dar pra gente sobre esse assunto. Tá. Em relação à amamentação, o que os nutricionistas dizem hoje? Que a mãe pode comer de tudo, mas ela não pode exagerar em nada, né? Então, ela pode comer frutas, legumes, verduras, grão, carne. O que ela tem que evitar. Quando a gente fala evitar, não significa que não vai poder comer nunca mais enquanto estiver amamentando, tá? Ela tem que evitar chocolate, chá mate, chá preto, refrigerante, condimentados, enlatados, e o excesso de leite, por conta da proteína do leite de vaca, que pode passar pelo leite e acabar dando uma alergia à proteína de vaca no bebê, tá? Então, assim, em relação a... Sim, é bom evitar mesmo para bebê que não tem nenhum tipo de diagnóstico de alergia? Sim, sim, é bom. Porque antigamente, o que as pessoas achavam? Que quanto mais leite elas tomassem, mais leite elas iam produzir. E aí dava uma sobrecarga dessa proteína do leite de vaca, que é diferente da proteína que tem no nosso leite. E aí a mãe acabava passando essa proteína para o bebê, e o bebê desenvolvia a alergia à proteína do leite de vaca. Então, hoje a gente fala para a mãe não tomar tanto leite, né? E também não comer tantos derivados do leite, para não passar muito dessa proteína pelo leite para o bebê, né? Principalmente se é uma mãe que já tem um caso na família, né? Alguém, um filho já tem, ou tem alguém na família que já tenha, né? Então, a gente tem que ter um cuidado maior com essas mães, tá? Em relação às cólicas, é assim, antigamente tinha os vilões, que era o feijão, brócolis, tudo era vilão, né? Hoje a gente sabe que não, que a mãe só não pode exagerar, mas ela comeu alguma coisa diferente, e ela notou que o bebezinho teve uma reação, ficou mais incomodado, a barriguinha ficou tendida, cheia de gases, ela para 15 dias de comer, com 15 dias ela repete. Se o bebê tiver a mesma reação, aí ela não come mais, porque aquilo está dando cólica no bebê, tá bom? Mas a mãe pode ter uma dieta normal, tá? Só não exagerar e evitar esses alimentos, né? A proteína é boa, né? Precisa tomar no final da tarde, à noite. Tá, o áudio está picotando novamente. Está picotando aqui um pouquinho para mim. Esse finalzinho que você falou sobre a alimentação, acho que não deu. Eu, pelo menos, não consegui ouvir muito bem. Deu uma picotadinha no áudio. Tá, você quer que eu repita? Por favor. Então, em relação à alimentação, a mãe pode comer de tudo, mas ela não pode exagerar em nada, né? Então, ela tem que ter uma alimentação saudável, à base de frutas, legumes, verduras, grãos, carne, tá? O que ela tem que evitar? Evitar o refrigerante,
café, chá mate, chá preto, enlatados, condimentados, o leite, né? Por conta da proteína do leite que passa do nosso leite para o nosso bebê, ele pode ter a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Em relação às cólicas, ela não tem um alimento hoje, né? Antigamente tinha o vilão, feijão, brócolis, repolho. Hoje a gente sabe que eles não são vilão, né? Tem mãe que come, e tanto que na maternidade elas recebem essa alimentação, né? Após o parto. O que ela tem que observar é assim, comeu alguma coisa diferente e o bebê ficou incomodado, choroso, a barriguinha distendeu, o bebê teve um outro comportamento, ela para de comer por 15 dias, depois de 15 dias ela repete. Se o bebê tiver o mesmo comportamento, aí ela tira da dieta dela porque tá dando cólica no bebê, tá? Em outras palavras, é observar o bebê, né? Sim. Porque não existe, então, na verdade, um alimento vilão, mas sim organismos diferentes, né? Que podem Diferente. necessariamente vai causar para o outro bebê, né? Então é observar. Interessante, bem interessante. Assim, eu falo que a gente tem que aprender a observar o nosso bebê, né? Porque ele fala com a gente, mas a gente não tem paciência de observar a linguagem dele e entender, né? Mas é por aí mesmo, porque nós não somos robôs, né? Cada ser humano é diferente do outro, né? Então, às vezes, o que serve para um não serve para outro. Então, a gente tem que aprender a observar quando o bebê chega em casa, o choro dele, o comportamento dele, o que ele está querendo dizer para a gente, né? Interessante. Em relação ao álcool, é assim, as pesquisas dizem que é pouca a quantidade que é passada pelo leite, mais ou menos 8%. E a gente não deve fazer, né? E por quê? Porque o álcool pode afetar o bebê, pode afetar o desenvolvimento do bebê, uma criança que tem dificuldade no aprendizado, né? Então, não é legal a ingestão de álcool tá? Se por acaso não puder evitar, eu vou ter que tomar, porque estou numa festa, alguma coisa, procura amamentar o bebê antes, para você tomar e ficar umas 2 horas sem amamentar, para depois amamentar novamente, tá? E também o álcool ele pode pegar o sabor do leite. E o bebê pode também recusar o peito, tá bom? Se por acaso você for assim, eu vou sair, eu vou numa festa, beber por um bom tempo, tira o leite, armazena o leite e oferece o leite para o bebê no lugar do peito, para não ter que oferecer o leite com quantidade de álcool para o bebê. Legal. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá dando para ouvir? Estão comentando sobre testar, colocar o fone. Eu não sei se você tem um foninho fácil. Realmente, né, tá dando algumas osciladas em alguns momentos, né? Sei. Dá uma cortada, né? Dá para entender, mas tá cortando o áudio, né? Algumas falas, Entendi. algumas coisas, dá uma cortada. Tá, só um minutinho que eu vou pegar. Aguarda aí um pouquinho. Peraí. Pessoal, enquanto a gente espera a Sandra pegar o foninho, a gente tem ainda mais uns 30 minutinhos aí de conversa. Vou falar para vocês, se tiverem, novamente, se tiver alguma amiga que está grávida, ou alguém que está nesse processo iniciando a amamentação, eu falo de coração de mãe. Encaminha para essa mãe essa live, porque informação é importantíssimo. É ela que vai garantir que essa mãe tenha uma amamentação bem sucedida. Eu vejo muita gente perguntando, né, como é que faz para me preparar para amamentar? Será que eu tenho que passar bucha, né? Eu até vou falar sobre isso com a Sandra. A melhor forma de se preparar para uma amamentação é informação. Isso, para mim, foi uma coisa que ficou muito clara. Eu não me preparei para amamentar, né? Eu estava muito preocupada, quando eu estava grávida, eu estava muito preocupada com o parto. Me informei sobre tipos de parto, conversava com meu médico, perguntava as coisas na internet, era Google. E a amamentação mesmo,
eu não me informei. Então, eu sofri bastante nesse começo, porém, eu tive muita ajuda de grupos, né? Eu comecei a participar de muitos grupos de amamentação, comecei a me informar, pesquisar sites que tinham embasamento científico, e eu sei o quanto que isso é importante para eu conseguir amamentar, né? O Nicolas, meu filho, né? Hoje ele está com 5 anos, ele mamou até 2 anos e 8 meses de vida, né? Foi quase 3 anos aí de amamentação. E eu dou graças a Deus porque eu tive, primeiro, apoio e, segundo, eu tive informação. Mas a minha informação foi chegando picotada e aos poucos, né? Então, se você puder fazer essa boa ação, eu falo que é uma boa ação realmente. Você vai com certeza ajudar um bebezinho e uma nova mamãe a ter uma amamentação bem sucedida. Tá legal? A Sandra buscando educar um fone, né? Ela estava com um probleminha no áudio. Então, para vocês que estão entrando agora, que eu estou vendo, o tema hoje é sobre amamentação, né? A gente trouxe aí a enfermeira Sandra Teles. A Sandra Teles, ela é uma enfermeira que é certificada internacionalmente como consultoria de amamentação. Então, pode ter certeza que as informações que ela está trazendo aqui são informações embasadas cientificamente. Né? Não é achismo de experiência própria. E aí, Sandra, tudo certo? Oi, melhorou? Pra mim tá ótimo aqui. Tá bom? Tá melhor ainda. Gostei de 0 a 10 no áudio. Bom, acho que agora vai dar. Ótimo, aqui, eu acho que melhorou. Pra mim ficou até mais alto aqui o som. Tava o áudio bem baixo. Até pra mim, eu tô te ouvindo melhor. Ai, que bom. Acho que eu tava conversando com o pessoal, quando você tava fora, sobre quando eu tava grávida, por exemplo, eu via muito pessoal usar bucha vegetal antes da grávida, né? E aí eu tava comentando que eu acho que a melhor forma de preparar realmente é se informar, né? Sim, nem se usa mais essas dicas de passar bucha, essas coisas, acaba que não usa mais, né? Hoje nem o sol eles não orientam mais, porque às vezes a mãe faz tudo isso, sofre, e quando o bebê nasce, faz a pega errada e faz a fissura. Aí fica ruim também. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Então eu tá acho bom. que informar e assim, a principal para quem tá começando é a questão da pega. Sim. Na volta ao trabalho, a questão da ordenha, armazenamento do leite, né? Sim, muito importante. E aí sobre alimentação, né? Você deu as dicas já, né? Aí sobre o bebê, né? Que o bebê ele fala do jeitinho dele. Sim. E aqui eu tenho uma outra dúvida assim que eu vejo muitas mães falando sobre isso é quando elas engravidam de um segundo filho, né? Eu vejo até alguns médicos, às vezes, né, eles falam, não, tem que desmamar essa criança, né? É realmente necessário? A amamentação vai prejudicar a grávida, vai prejudicar o bebê que está em formação? Ou não? Pode continuar? Varia de caso para caso, né? Se é uma mãe que ela não tem risco de trabalho de parto prematuro, a gestação está correndo super bem, não tem por que desmamar o outro bebê, tá? É a amamentação em tandem que a gente fala, e porque o nível de ocitocina que é liberado durante a amamentação, na gestação, é muito pouco. Ele não chega a contrair o útero e fazer a mãe entrar em trabalho de parto prematuro, né? Tem muitos médicos que orientam a fazer o desmame do bebê da criança mais velha, mas não é necessário, tá? Se a mãe tá correndo tudo bem na gestação, não teve nenhum sinal de trabalho de parto prematuro, ela pode continuar amamentando o bebê dela durante toda a gestação e após o nascimento, ela pode amamentar os dois, que não tem problema nenhum, tá? Ela pode continuar com as duas crianças no peito, que não vai fazer nenhuma diferença. E não precisa escolher um peito para cada um, não, viu? Tá. E não tem problema, assim, o leite novo, do bebê mais novo, o próprio organismo vai se adaptar para as necessidades das duas crianças? Sim, o nosso organismo ele é muito sábio. Mesmo o outro bebê estando, o mais velho mamando, ele vai produzir o colostro, tá?
que é o que o bebê mais novo vai precisar, que é o colostro. Tem bebê que nessa época, o mais velho, ele larga a amamentação por conta própria, porque o leite muda de sabor. Aí ele acaba achando o leite estranho, esquisito, ele mesmo acaba deixando a amamentação. Mas se ele continuar, não tem problema nenhum, não vai prejudicar o mais velho, o mais novo, quer dizer, só que a mãe tem que priorizar o mais novo, né? Ela não pode deixar de amamentar o mais novo para amamentar o mais velho, né? Eu já tive um caso desse no ambulatório e é muito triste, né? Inclusive, a mãe acabou optando por desmamar o mais novo e ficar com o mais velho. Mas ela pode... É uma loucura, mas é real. Ela tinha mais velha de 3 anos e ela optou porque ela falou que não sabia lidar com a situação e o mais novo não entendia o que estava acontecendo e o mais velho ela não conseguia conversar com ele. Então ela optou por desmamar o menor e continuar a amamentação do mais velho. Mas a prioridade tem que ser para o mais novo, né? A gente tem que pensar que o mais velho ele já se alimenta, né? Ele não tem tanta necessidade do leite. Mas pode... Esse gancho que você falou dessa mãe, né? Porque quando a gente toca nesse assunto de amamentação, eu vejo, sei lá, mães que não conseguiram amamentar, às vezes elas se sentem muito mal com esse assunto, né? E assim, eu falei muito sobre isso, sobre culpa, né? A gente não e tem muita decisão que a gente toma que é o melhor pra gente naquele momento, né? Eu vou dar exemplo dessa vez. Ela optou por desmamar mais novo porque pra ela aquilo fazia sentido, né? Então, eu acho que cada família, né, tem que entender, ainda mais o corpo dela também, junto com aquele bebê, é o filho dela. Então, é o importante, né? Eu também vejo dessa forma, né? O pequenininho, ele precisa do leite, até porque ele mais velho, ele se alimenta de outras coisas, então eu acho que ele consegue de uma outra maneira, né? Mas foi uma decisão que ela tomou e com certeza foi a decisão confortável para isso, né? Então acho que isso também é importante. Na situação que ela estava vivendo, né? Para ela foi o melhor ela ter feito. E independente da situação, da escolha da mãe, a gente não pode julgar ela, né? Mesmo a gente sabendo que a prioridade era para o mais novo, é uma situação que ela estava vendo que ela não estava sabendo lidar e para ela foi o caminho que ela achou. Importante ela ficar bem e as crianças também, né? Mas nunca a gente deve a gente nunca deve julgar uma mãe pela escolha dela, né? Porque a gente não sabe o que aquela mãe está passando. É o que eu falo para elas. Eu falo assim, olha, quem sente a dor é você, não sou eu. Então você tem que me falar se dá para continuar ou não, né? Porque não adianta a mãe estar ali com uma dor que a gente já fez de tudo e não resolveu e ficar insistindo, dizendo que a amamentação é boa para o bebê, é boa para o bebê, é boa para o bebê, mas e para a mãe? A gente tem que olhar os dois lados, né? Então a gente tem que, às vezes encontra um atalho que dá para dar uma consertada. Mas se não der também, a mãe não tem que se sentir culpada porque ela não conseguiu amamentar, né? E ela não vai ser menos mãe por não ter amamentado também, né? Então a gente tem que... Tentando trazer informações para que isso ocorra de uma forma tranquila, né? Sim. Até a gente está falando sobre culpa, né? Uma outra questão, assim, que eu também passei por isso foi a questão do desmame, né? Qual é a certa para desmamar essa criança? Então, o momento certo é a mãe e a criança que vai decidir, tá? Se a mãe quiser amamentar o filho dela até 7 anos de idade, ela e o bebê estão bem, tá uma amamentação saudável, ela pode continuar amamentando. A gente tem que ter a noção que o leite materno, em qualquer momento, ele traz benefícios para o bebê, para a criança, tá? Agora, se a mãe fala assim, eu vou amamentar até o 6º mês e não quero amamentar mais, ótimo, ela já fez uma grande coisa pelo bebê dela, né? Ela já deu um grande presente para ele, né? Agora, porque às vezes para a mãe é uma tortura amamentar, porque exige tempo, a mãe tem que se dedicar àquilo, ela tem que abrir mão de algumas coisas para poder amamentar. E às vezes eu tive uma mãe, por exemplo, que ela trabalhava numa empresa que ou se ela voltasse a trabalhar, ela não ia poder amamentar, porque mexia com produtos químicos que podia contaminar o leite. Então essa mãe, ela estava vivendo um dilema na vida dela, né? Porque ela tinha que voltar a trabalhar, porque ela precisava do serviço, mas ao mesmo tempo ela se sentia culpada por desmamar o bebê. Então tem toda essa história da culpa também, do psicológico dessa mãe. Então, assim, agora se a mãe optar por amamentar até 3, 4, 5 anos e ela e o bebê dela estiver bem,
Não tem por que a gente julgar e nem condenar, né? Mas o Ministério da Saúde, ele preconiza até o 6º mês, somente leite de peito exclusivo e até os 2 anos ou mais com a alimentação complementada. O que a gente tem que avaliar também é se essa criança está comendo os outros alimentos, né? Porque eu já tive bebê, criança de 2, 3 anos, que elas mamavam o peito, mas não queriam se alimentar dos outros alimentos. Aí isso vai estar interferindo na saúde dessa criança, porque ela precisa dos outros alimentos, né? Aí a gente tem que fazer toda uma investigação e ver o que é o melhor para o bebê, para a criança, né, nesse momento. Bom, Sandra, ele tem tudo que a criança precisa, ela precisa fazer suplementação com vitamina, Não. amamentar esses 6 primeiros meses, se a criança continuar mamando, igual você comentou aí, sem a alimentação, né? O adequado é conduzir um desmame. O que você acha que seria o ideal aí nesse caso? Uhum. Essa criança, ela, assim, até os 6 meses de vida, o leite materno ele é um alimento completo. Ele supre todas as necessidades do bebê, inclusive a necessidade, tá? Então, não precisa de uma complementação. O bebê, ele tem uma anemia fisiológica. Então, se você colher o exame de sangue, vai dar que ele está com anemia, mas é uma anemia fisiológica da criança. Mas até o 6º mês, bebê que mama leite materno exclusivo não precisa receber vitaminas, né? Depois que começou a introdução alimentar, a maioria dos casos não precisa, mas é bom ter o acompanhamento do pediatra para saber se vai ser necessário ou não fazer um complemento de vitaminas e tudo mais, principalmente do ferro, né? Tá. Qual foi a outra pergunta que você fez? Que nesse caso, por exemplo, uma criança que ela não quer comer, ela só quer mamar e já passou dessa fase aí do aleitamento escuro, tá? Já, sei lá, com 2 anos de idade, e ela não quer comer. Eu tenho que conduzir um. Como é que eu posso lidar se essa criança ela comer? No caso, eu entendo aí que o peito está atrapalhando, né? A alimentação dessa Sim, criança. sim. Aí o que tem que ver? Eu sempre oriento a procurar primeiro uma nutricionista, né? Para conversar. Primeiro procurar o pediatra, sempre para colher os exames, saber como que essa criança tá. Procurar uma nutricionista para tentar ver se essa criança melhora a alimentação dela. Se não melhorar, o desmame é necessário. Aí não tem jeito, porque a criança não pode ficar até 2, 3 anos só no peito. Ela precisa dos outros alimentos, né? O peito já não vai suprir todas as necessidades que ela tem, né? Que o organismo dela tem. Perfeito. E uma outra dúvida também que eu tinha separado aqui é sobre a questão dos bicos artificiais. A gente até tinha conversado. Sim. Mamadeira, a gente sempre ouve, né? Chupeta causa desmame, mamadeira causa desmame. Causa mesmo? Por que causa? Como é que eu vou estar fora de casa, né? Eu vou deixar o meu filho na escola, vou deixar meu filho com a avó, eu vou deixar meu filho com uma babá. Como é que esses cuidadores que vão estar com meu filho quando eu não estou junto podem dar o leite para a criança se ele não vai usar mamadeira, né? Como é que funciona? Hoje a gente tem no mercado bastante formas de oferecer o leite para o bebê sem usar mamadeira, sem usar os bicos artificiais. A gente tem os copinhos de 360 graus, tem os copinhos mesmo para o bebê menor, né? Copinho aberto para o bebê menor. A gente tem a colher dosadora, que hoje a gente usa muito, as minhas pacientes acabam usando bastante. Que são alguns artifícios que a gente pode usar, né? Que a gente tem em mãos, sem precisar dar o bico da mamadeira. Porque não existe bico da mamadeira igual ao bico do peito. Não adianta falar que a mamadeira tal, que custa não sei quanto lá, é igual ao bico do peito, porque não é, né? Então, tem criança que você dá um bico para ela e ela fica no peito de boa. Mas tem criança que teve contato com um bico artificial uma vez, já faz confusão de bico. E aí é ruim, porque até o bico de silicone, ele causa muita confusão de bico. Que é aquele bico que a mãe coloca direto no peito para poder amamentar. A gente pensa que não, mas ele causa muita confusão de bico. Eu tenho muito problema com as mães que me procuram para
tirar, né, fazer o desmame do bico de silicone, porque os bebês fazem confusão de bico, eles brigam com o peito, eles não estão acostumados com a textura da pele do peito, né? Então é muito trabalho, a mãe precisa de muita paciência, de muita persistência, se ela quer mesmo continuar amamentando. Porque o bico de silicone, por exemplo, com o tempo de uso, ele acaba diminuindo a produção do leite, porque não faz a ordenha adequada da mama. A criança acaba perdendo muito peso, aí o médico acaba introduzindo a fórmula, aí ocorre o desmame. Porque quando a gente introduz a mamadeira, além de ter a confusão de bico, ainda tem a confusão de fluxo. Porque o bebê que mama a mamadeira, ele mama em 5 minutos. E o bebê que mama o peito, às vezes ele precisa de 20, 30, 40 minutos para conseguir tirar o tanto de leite que satisfaça ele, né? E tanto que o bebê que mama... Ele é maior, ele tem, porque é por conta disso? Oi? Por conta do fluxo da mamadeira, o furinho da mamadeira que facilita? Sim. O fluxo, por menor que seja o furinho, o fluxo é bem maior do que o do peito. Tanto que o bebê que mama peito, ele faz 3.500 movimentos. E o bebê que mama a mamadeira faz 1.500 movimentos. Então é bem diferente. O bebê que mama a mamadeira, ele faz 2 movimentos com a boca. Ele abre, tipo, morde o bico, o leite cai e ele engole. O bebê que mama o peito, ele faz 4 movimentos. Ele desce o queixinho, vai para frente, sobe e volta. Então é um exercício bem maior com a musculatura do rosto. Por isso que a gente fala que o bebê usa todos os músculos da face e fortalece os músculos durante a amamentação, né? E, né? e fora que o bico de mamadeira, ele pode modificar toda a cavidade oral da criança, né? São aquelas crianças que respiram pela boca, que fica com a linguinha caída, ele muda totalmente, né? Que vai ter que usar aparelho, vai precisar passar em fono, vai ter todo um trabalho lá para frente com essa criança. Do leite materno, né? Tem outras questões envolvidas. Né? Sim. Da criança, né? Muita coisa envolvida. Com essa conversa, né, que a gente está tendo, acho que até bebês que não mamam no peito, talvez até seria interessante usarem a mamadeira, né? Tentarem talvez alguma outra coisa. Seria até interessante, mas eu não sei se a mãe conseguiria fazer isso, né? Mesmo porque o bebê precisa da sucção, porque ele se satisfaz com a sucção, né? E então não sei se ela conseguiria ficar sem dar um bico para a criança. Aí teria que passar com uma fono, tudo, né? Ter toda uma avaliação. Movimento, né? Tem muita coisa aí envolvida, né? Não é só, né? Interessante. A chupeta, ela faz a criança perder peso. Às vezes a criança está perdendo peso, a gente não sabe por quê, é o uso da chupeta. É mesmo? Como? Porque a criança, ela fica sugando aquilo, mas ela não está recebendo nenhum alimento. Então ela está gastando energia para sugar aquele bico, mas ela não está repondo. E fora que às vezes uma mamada que ela teria necessidade de fazer, a mãe substituiu por uma chupeta, né? Porque às vezes o bebê tá chorando porque ele quer peito. Mas aí a mãe dá chupeta, ele se acalma e acaba passando. Aí ele dorme 6 horas com a chupeta e acaba pulando mamadas, que vai influenciar no ganho de peso do bebê. Olha que insight, que eu não sabia disso, né? Sim. A maioria das pessoas não sabe. Muito interessante mesmo. Bom, gostei muito hoje, Sandra. Acho que foi muitíssimas aí para o sucesso da amamentação. Para quem não conhece a Sandra ela é responsável pela Casa da Amamentação. Se vocês clicarem aqui no tema, vocês vão ver lá a Casa da Amamentação. Ela cuida exatamente com consultoria para mães que estão com algum tipo de dificuldade na amamentação ou que precisam de uma orientação. Então, saibam que ela está exatamente para dar esse tipo de apoio, tanto no espaço dela, né, que é Santo André, como também a domicílio, né, Sandra? E você também ajuda as mamães, né? Sim, então, a Sandra aqui pelo nosso bate-papo. Como eu falei, essa live aqui ela vai ficar gravada. Eu acho que a gente teve muita informação
informação aí de qualidade. Hoje eu acho que é importante rever essa live com um papel e caneta na mão, tomar nota, né, quem está grávida, mamães que estão grávidas, ou que estão aí com dificuldades nesse início da amamentação. Acho que dá tempo, às vezes, de recuperar, né, Sandra? Né, tem uma série de... envolve, né? A gente nem... Sim. Né, fica até para um outro momento, né? Sim, a amamentação ela é muito extensa, é um assunto muito gostoso, mas ele envolve muita coisa, né? Mas um recado que eu queria deixar aqui para as mães, principalmente as que são gestantes ainda ou que estão pensando em engravidar, que monte uma rede de apoio, tá? Porque a rede de apoio é tudo no pós-parto. Porque às vezes a mãe fica muito sozinha, né? Ela se sente assim, ela acha que ela tem que dar conta de tudo. E não é assim que as coisas funcionam. Então é bom ter uma rede de apoio, pessoas que ela confiam. E lembrando que o pai não é rede de apoio, tá? O pai faz parte do processo. Tá bom? É verdade. E eu acho que assim, tem que ter alguém para cuidar da mãe, né? Eu falo. Sim. Nesse começo, Uhum. cuidando da mãe, né? É, eu vi uma vez uma mãe falando, e eu acho uma dica poderosa de ter alguém que ou faça só comida, ou que tenha um comida congelada. Sim. Nem de comer, não dá tempo de cozinhar, não dá tempo de limpar a casa. Às vezes não dá nem tempo. A gente fica... A rotina muda totalmente, a mãe fica toda perdida, ainda tem um bebê para ela cuidar, uma criança que depende dela, que ela tem que alimentar. Então a rede de apoio é muito importante, muito mesmo. E sabendo que a alimentação da mãe é importante também, né? Para ela conseguir amamentar o bebê, não ficar cansada, não ficar esgotada, né? É manter a produção de leite, né? Mas a cabeça, a mãe tem que estar em paz, sim, né? Muita preocupação. Tem. Dica, né? Estresse é calente, né? O estresse é Olha, o estresse para amamentação é o inimigo, porque o leite não sai e a mãe fica preocupada, achando que ela não tem leite. Quando ela, devido ao estresse, que o leite bloqueou a saída, mas ela tem o leite, ela está produzindo, mas ele não sai por conta do estresse que ela está vivendo. É bem assim. E os cabelos que começam a cair também por causa do estresse, né? E aí, é o estresse, né? O leite que tá minando as vitaminas da mãe, né? Porque tem gente que fala que é o estresse que causa essa queda de cabelo, né? Na verdade, são os hormônios. Os hormônios da mãe, né? Porque na gestação ela tem uma alta do estrogênio e da progesterona, né? E quando o bebê nasce, tira a placenta, esses hormônios começam a diminuir. E aí o organismo da mãe, depois de uns 3 meses mais ou menos, começa a ter a queda do cabelo. Aí a mãe começa a ficar preocupada, achando que vai ficar careca. Então junta os hormônios e o estresse e a ansiedade são os inimigos do cabelo. Muito bom, muito bom. Não é a amamentação aí, gente. Tem gente que bota tudo a culpa na amamentação. Não é amamentação, tá? Pode continuar amamentando. Eu acho que a amamentação ela até ajuda, né? A reposição de hormônios, né? Porque são outros hormônios que trabalham na amamentação, né? Então, na verdade, como a gente até fala que a grávida ela fica com a pele e com o cabelo bonito, né? Isso é por causa do estrogênio e da progesterona. Então, quando esses hormônios começam a diminuir, tudo aquilo que ela não perdeu, ela começa a perder de uma vez só. E aí ela acha que tá ficando careca, mas não. Mas aí é bom procurar um dermatologista, fazer a dosagem das vitaminas do organismo, cuidar dos cabelos, uma boa hidratação, pentear com cuidado, que aí vai deixar ela mais tranquila. Mas a amamentação não, pode continuar amamentando. Muito. Então vamos lá. Então eu queria só encerrar com uma frase, sempre tem que encerrar com uma frase, que é a frase da live de hoje, que é: a melhor forma de se preparar para amamentar é conhecimento. Se vocês quiserem colocar algum insight de vocês, marcar a gente, marca o Vipzinho, marca a Casa, usa a hashtag Papo Vipzinho, se for no feed, que a gente reposta e compartilha, tá bom? Sandra, gostaria de te agradecer.
Muito obrigada aí pelas informações. Quem gostou pode colocar coraçãozinho aqui que a gente fica feliz. E, e vocês tenham tirado proveito, essa live vai ficar gravada, como eu já disse. Marque alguém lá nos comentários do feed que você acha que vai poder se beneficiar dessa conversa aí, que foi muito rica hoje. Um grande Eu agradeço pela oportunidade, tá bom? E eu estou à disposição. Qualquer dúvida, só perguntar. Obrigada, Sandra. Um grande beijo, então, para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, você também. Tchau.